Enfim, isso em termos gerais, comparando com a tabela, sairia, quer dizer, edifícios até 7, 8 pavimentos acolá, só o bloco atenderia a situação, o bloco de 14 conseguiria atender. De 7 a 10, 11 pavimentos, né, 8 a 11 pavimentos, mais ou menos ali, você teria que ter, poderia usar o de 14, mas aí você tem que, como é a equivalente, tem o acabamento também, você teria que contar com acabamento ou com algum dispositivo de proteção ativa. E blocos de 19, que talvez nem seja usual usar blocos de 19. Para mais do que isso, teria que usar mão, isso no ACI, teria que usar mão dessas outras considerações de proteções ativas, de acabamento, se bem que o acabamento aqui, para você conseguir 30 minutos, é 1 polegada, né, que é 2 centímetros, talvez seja até inviável também. Então, essas são dúvidas que, no decorrer dessas reuniões, a gente tem que discutir, e isso contando pelo ACI, certo? Para o critério de resistência, a gente viu também a questão do Código Australiano, onde ele compara pela esbeltez. Essa classificação de esbeltez vai depender das condições de contorno, se está apoiado, em cima, embaixo, dos lados, enfim. E ela é a mesma que está proposta nessa nossa proposta de norma número 3, que foi entregue para a BNT em fevereiro. Então, continua a mesma forma de calcular essa esbeltez, que já está no projeto de norma número 3, né? Enfim, pela esbeltez, a gente, levando em consideração nossas construções, né, brasileiras, fica em torno de um número mais ou menos de esbeltez, seria em torno de 20, né? Então, quanto ao critério de resistência, a gente até que estava atendido por blocos cerâmicos. Uma dúvida que surge aqui, que teremos que discutir isso, é a respeito dos agregados, né? E os outros agregados, ele fala em agregado basáltico, mas não deixa bem claro como esse tipo de agregado, fala silicosos, e aí nós temos aqui basalto, granito, calcário, enfim. Então, isso são coisas que a gente tem que avançar ainda. Lá, também, na Australiano, o professor Armando comentou sobre isso, que os fabricantes, eles fornecem essas tabelas, que, de acordo com o tipo de material que foi utilizado, né, do bloco, a questão de quanto tempo tem que ser resistido, e a questão dos apoios, se está apoiado em cima, embaixo, dos dois lados. Aqui, no caso, no exemplo, seria apoiado nos 4 lados, né, um quadro preenchido, completamente preenchido. Mas tem essa mesma tabela, tem para apoiado só em um lado, só em cima e embaixo, enfim, são vários ábagos, e onde você tem aqui o comprimento com a altura. Bem prático, você vem aqui, no caso aqui do exemplo, 6 metros de comprimento por 6 de altura, eu precisaria de um bloco de 19. É uma outra forma. Seria viável a gente fazer essas tabelas aqui para o Brasil? É um questionamento que a gente tem que ainda ver nesse texto de norma. No Eurocode, o Eurocode ele tem várias tabelas, de acordo com o tipo de classificação, se a classificação é mecânica, estanqueidade, isolamento. Nessa aqui, que a gente colocou como alvenaria estrutural, atendendo as 3 classificações. A resistência do bloco aqui, deles, é em área líquida, tá? Então, é entre 6 e 35, nossos blocos chegam muito mais do que isso, provavelmente quase o dobro. E outro critério que ele fala sobre o carregamento, é a relação entre o carregamento solicitado e o resistente. Nossas edificações geralmente estão muito próximos do 1, né? É até inviável ter edifícios altos, você ter uma relação de solicitação com resistência em perna de 0,3 ou 0,6. Então, considerando isso para bloco de concreto. Para bloco de concreto, mais ou menos ali nossos blocos de 19, talvez atenderiam os 90 minutos também. Nos blocos cerâmicos, aqui a resistência já está bem parecida com a nossa brasileira, né? Entre 5 e 75, isso na área líquida. A densidade também está bem próxima. E nós só conseguiríamos os 90 minutos. Detalhe, isso aqui para bloco vazado, né? Só com
com a ajuda dos acabamentos, né, com a ajuda de revestimento. Então, a outra forma que a gente quer colocar no texto de norma é a questão do método simplificado de cálculo, que depende das determinações, né, de acordo com as combinações das ações que já estão nos códigos atuais. A gente precisa das determinações, dessas isotermas aqui, né? E nós não temos isso para os blocos brasileiros. O professor Nadir já explicou isso, e é basicamente o que já acontece com os blocos com concreto armado e com aço, né? Você despreza, vê a solicitante e a resistente, e vai desprezando aquela área, recalculando a área que está resistindo ali. Para isso, nós precisamos de ensaios de laboratório, de fazer vários e vários. Tem uma base bem encorpada, né, para a gente ter essas tabelas de isotermas e, com isso, conseguir utilizar esse método de cálculo. Falar um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, juntamente, eu, o professor Guilherme Samudal Fiscal, o professor Armando, meu co-orientador, aqui da Unicamp. Nós estamos tentando ensaiar vamos ensaiar em blocos de concreto, certo? Com diferentes agregados. É uma coisa que muita gente comentou aqui, o professor Luiz Carlos, o Davi também tinha comentado que não tem esses parâmetros, essas características dos materiais. Então, o nosso trabalho de doutorado é tentando justamente responder isso. E aqui agradecer a Glaça e a Brasil Minérios, que eles vão construir para a gente os blocos nós estamos com 3 diferentes agregados: basalto, calcário e granito. A Glaça vai fabricar exclusivamente para esses ensaios os blocos de concreto com esses diferentes agregados, para a gente conseguir caracterizar e, com isso, ter todos os dados necessários. A Brasil Minérios vai nos fornecer a vermiculita e a questão do revestimento, né, para a gente ver quanto o revestimento pode ajudar nisso. Foi uma pergunta que o Sandro tinha feito no começo das apresentações. Enfim, nós iremos, como eu havia dito, vão ser ensaiados, né, diferentes agregados, em diferentes resistências, blocos de basalto, bloco com calcário, bloco de granito, nessas resistências aqui. Argamassa, a gente vai usar a industrializada também para fazer os prismas, né? Isso, ensaios mecânicos e ensaios de condutividade. Esses ensaios, a gente vai seguir, como a gente quer caracterizar o material, a gente vai utilizar a curva da Rayleigh, né? Nós vamos aquecer eles em 1 grau Celsius por minuto, em 9 diferentes temperaturas. Quer dizer, na temperatura ambiente, em 100, 200, até 800 graus Celsius, em 100 e 100 a gente vai ensaiar nessas diferentes temperaturas, 6 amostras de cada uma dessas, e por isso esse total de ensaios aqui. E, como eu disse, a curva de aquecimento é 1 grau Celsius por minuto, subindo, chega lá, mantém mais 2 horas e desce 1 grau Celsius por minuto. Então, tem ensaios aqui de 800 graus, 800 minutos subindo, mais 120 permanecendo, mais 800 minutos descendo. Então, vai ter ensaios aqui que chega a 16 horas, né? Enfim, isso tudo para a gente conseguir definir todas essas isotermas, todas essas características e conseguir manter fornecer essas propriedades necessárias tanto para o método avançado, para as modelagens numéricas, já que o custo de ensaiar tudo isso é bastante caro. Como conclusão, sendo bem rápido, vamos trabalhar para construir um bom texto e criar o grupo de estudos para desenvolvimento contínuo. Convidamos para a reunião agora. Quero realmente chamar todo mundo que está envolvido, todos os interessados, pessoal que não só tem o pessoal de São Carlos, pessoal aqui da Unicamp, da Poli, IPT, pessoal do Sul, professor Luiz Carlos, para participar. Quanto mais gente participando nesse projeto, melhor será o nosso texto. E é isso. O professor Guilherme quer terminar alguma coisa?
10 minutos para perguntas, né? Se tiver uma pergunta, talvez puder. Tá. Vamos chamar o povo, então? Ele falou que tem uns 15 minutos. Tá tempo. Bom, pessoal, nós tivemos um atraso e aqui na Unicamp, os funcionários eles ficam até às 5h30, mais ou menos. 5h20 já começa a fechar o recinto. Então, a gente vai ter ainda um tempo para algumas questões, para os palestrantes agora da parte da tarde. Se o Berto puder voltar. Quem mais? Carla. Professor Lambert não está. O Luiz Carlos também já foi. Então, pessoal, nós teremos aí um intervalo para perguntas, um tempo para perguntas. Quem puder fazer alguma pergunta, mas basicamente que fique combinado que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às apresentações de hoje, vocês podem encaminhar um e-mail ou diretamente para os docentes aqui envolvidos, ou então para a BES. Seria interessante fixar a BES como uma central aí de dúvidas, e a BES encaminha para o respectivo palestrante para esclarecer a dúvida que vocês tiverem. Podemos combinar assim, então? Mas, independente disso, vamos abrir, então, um tempo para algumas poucas questões que ainda temos um tempinho aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou perguntar para o engenheiro Armando. Nos testes que foram feitos de parede, no forno, chegou-se a temperatura aí de 900 graus, mais ou menos. Bom, aqui na Unicamp, nós não fizemos testes em paredes. Nós não temos o forno para ensaio de paredes. Mas nos ensaios que foram feitos, por exemplo, em paredes no IPT ou na Universidade do Vale dos Sinos, até mesmo em Furnas, na época que tinha o forno lá em funcionamento, a temperatura ultrapassou os 900 graus. Não, é o seguinte, até eu ia perguntar para o professor Luiz Carlos, mas vou aproveitar aí. Vamos lá, chegou a 900 graus mais ou menos. Esse resfriamento é natural, após o teste. Na situação de incêndio, o bombeiro vai lá e, com jatos d'água, tenta apagar o fogo. Ocorre aí um choque térmico. Esse choque não é considerado no experimento. Ou não há necessidade? Não, há necessidade. O que acontece é que nos procedimentos de dimensionamento, nós não consideramos isso. O concreto, por exemplo, ele perde em torno de 10% a 15% da sua resistência quando resfriado rapidamente. Temos relativos, né? Nós fizemos vários ensaios com o concreto e faremos ensaios com os blocos também, para levar em conta o resfriamento rápido. Agora, para o concreto, os nossos resultados obtidos aqui no laboratório, em torno de 10% a 15% a menos do que o resfriado lentamente. Jean-Marie, da UGS. Para o senhor Fernando Beto. Bom, eu gostaria de saber se, em termos de resistência de parede, vai ter algum requisito específico para a combinação de explosão com o fogo. Não.
Não vai ter. Fogo é fogo, explosão é explosão. Não dá para juntar as duas coisas. Muito embora, às vezes, sejam fenômenos associados, enfim, uma explosão resulta num incêndio, um incêndio resulta em explosão, mas a avaliação de resistência ao fogo não considera isto. Ok? Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Constan, Danisser, acho que é uma pergunta para a mesa. Foi apresentado aqui vários trabalhos, alguns métodos simplificados para fazer os cálculos, alguns gráficos que podem ser usados. Mas, pelo que eu vi aqui, esses cálculos, essas tabelas, elas dão uma diferença muito grande dos ensaios que nós temos, que a gente tem em mãos. Uma variação bem maior do que não dá para garantir eu não vejo como garantir esses métodos simplificados sem ter uma comprovação maior de ensaios. Vou explicar por quê. Porque a nossa variação sistêmica é muito grande, o tipo de revestimento que nós usamos varia muito no Brasil todo. O tipo de argamassa e revestimento varia absurdamente dentro do estado de São Paulo, imagina o quanto no Brasil. Então, como a gente trazer esse método simplificado, ser mais coerente aos resultados que a gente tem de ensaio? Bom, o que a gente tem observado nos ensaios que a gente tem feito são muitos, né? Existe uma grande variação de resultados, viu? Grande variação. Você tem blocos que não dão nem meia hora de resistência ao fogo. Se você pega blocos de cerâmicos, eles têm um problema de fragmentação, não é superficial, e a aderência da argamassa, de modo geral, não é garantida, porque são materiais que têm coeficiente de dilatação térmica muito distintos, a argamassa desprende. Blocos de concreto com argamassas industrializadas têm mostrado que não tem uma boa aderência, no ensaio caem e expõem o bloco, ainda tem o problema da fragmentação superficial. Então, é um grande desafio, porque há grande variação, e essa variação depende dos materiais, né, da classe dos blocos, enfim. Então, é um desafio. Temos que avançar muito aí em termos de ensaio para ter garantias de que a gente vai ter, nos dimensionamentos, resultados confiáveis, como devem ser, quando se pensa, especialmente porque se trata de segurança estrutural, né, em incêndio, sem dúvida. O que pode ser uma ideia, até que o Armando colocou, o Alisson colocou, é talvez a gente ter a possibilidade, se o fabricante tiver um ensaio certificado, confiável, que tenha o texto de norma mínimo e tenha a possibilidade de se utilizar dados do fabricante dentro de algum critério, né? Não sei se seria possível, Berto. Sim, é por aí. É por aí que a gente tem que resolver. Tem muita coisa feita, né? E os fabricantes até têm as associações, têm sistematizado. Eu vi recentemente algumas publicações, né, Will? E que tanto de resultados de ensaios de blocos de cerâmica como de blocos de concreto. Então, já há, né? Há essa preocupação, acho que a gente pode contar, partirmos daí, sem dúvida. Não partimos do zero, né? Temos um caminho já andado aí, as empresas têm se considerado isso, sem dúvida. O que eu acho é o seguinte, o setor de argamassa, argamassas industrializadas já tem classificações diversas, mas eu não vi nada em relação a altas temperaturas. Então, o setor de argamassa vai ter que evoluir rapidamente para trazer subsídios, senão nós vamos ficar na parede de bloco simplesmente, sem poder usar revestimento, porque essa distorção que ele falou que tem entre os vários revestimentos é uma verdade. E mesmo entre as argamassas industrializadas, eles especificam algumas coisas, mas nada em relação à aderência maior em altas temperaturas. Isso não existe. O que a gente tem perguntado para o setor de argamassa, eles têm estudado
os aditivos que eles incorporam nas argamassas para resistir a 80 graus, que é a temperatura, vamos dizer, máxima, que vai ter uma fachada norte em dia de verão aqui nos edifícios aqui no Brasil, na superfície. Então, eles, acima de 80 graus, a pergunta, bom, como é que o polímero desses aditivos resiste? Existe essa dúvida muito grande no setor da argamassa, que precisa trazer esse pessoal para estudar e colocar índices que dê uma tranquilidade na especificação depois das argamassas. Só dando um exemplo em relação ao concreto. Nós, aqui na Unicamp, vários orientados, nós estamos trabalhando há 8 anos em relação à obtenção de 3 curvas de resistência residual para o concreto, né? A curva que existe na norma de estruturas de concreto em situação de incêndio, a 15200, é uma curva derivada do Eurocode, uma mistura do Eurocode com alguma coisa do ACI, mas mais o Eurocode. Só que nós não temos essa curva para os agregados nacionais. Então, já faz mais ou menos 8 anos que nós estamos ensaiando vários concretos, vários orientados, e agora parece que a gente vai conseguir, com o projeto da Marcela, não estou encontrando a Marcela aqui, mas propor essa curva para futura revisão de norma. No caso da alvenaria estrutural, a gente está começando a executar esses ensaios, né? Então, o caminho é um pouco mais longo. Só para completar o que o Tauil falou, a gente tem alguns ensaios com o mesmo bloco, com variações de revestimento de argamassa. Então, dependendo do agregado, a gente tem uma variação muito grande de resultado. A gente tem problema de disponibilizar, até a gente disponibiliza isso daí, esses laudos. Mas é uma diferença muito grande de resultado. Com o mesmo bloco, você vai ter 120 minutos de diferença. Diferença, não é que é dependendo da argamassa. Então, eu entendo que esses caras de argamassa e revestimento tem que estar incorporado nessa norma. Tem que estar aqui discutindo com a gente. Porque é um ponto crucial de resistência da parede, ao fogo da parede. Esse cara tem que estar aqui. Acho que essa norma de dimensionamento de estruturas de alvenaria estrutural em situação de incêndio deve considerar naturalmente, eu não estou bem informado com relação a isso, na verdade, mas eu imagino que todos esses parâmetros básicos dos componentes dessa alvenaria têm que ser parametrizados, e tudo isso tem que ser colocado na norma. Então, para um determinado bloco poder ser utilizado, tem que atender, isso certamente, para uma determinada argamassa poder ser utilizada, tem que atender, não é? Para que se considere o revestimento, tem que haver a aplicação, sei lá, de um chapisco, com um traço de tanto, percebe? Tudo isso. E, inclusive, para se executar um ensaio, que tem que haver um período de condicionamento, o equilíbrio de umidade tem que ser garantido, percebe? Tudo isso, uma série de condições básicas certamente vão ser estabelecidas e, em grande medida, devem resolver esses problemas. Sem que isso seja resolvido ou seja equacionado, a norma não vai poder avançar. O dimensionamento vai se dar a partir de elementos construtivos que atendam parâmetros, não é, muito rigorosos, não é? Estamos tratando de segurança estrutural em incêndio. Então, certamente, isso está sendo levado em conta, não é certo, Guilherme? Armando. Certo. Bom, pessoal, qualquer outra dúvida, volto a repetir. Se vocês quiserem enviar algumas questões para... Acho que fica a ABS mesmo como central de dúvidas, né? E aí a ABS nos encaminha. Ou então, no e-mail institucional de cada palestrante aqui também, eu acredito que ninguém vai se negar a responder qualquer dúvida
em relação ao evento e às palestras que foram apresentadas. Professora Carla, passar a palavra à professora Carla para que ela encerre o evento. Bom, convido todos que as discussões vão continuar agora dentro, focando na norma, no auditório da Faculdade de Engenharia Civil. Eu convido a todos para se deslocarem para lá, porque a gente também tem aqui o horário de fechamento, de encerramento do Centro de Convenções. Então, agradeço a presença de todos, mais uma vez eu agradeço o apoio, principalmente da BES, da Anicer, da Cevir, da Bloco Brasil. Se não fosse vocês, esse evento não seria possível. Está sendo um evento, um sucesso, um evento que se mostrou extremamente necessário e de grande interesse para todos, levantando até questões importantes, como até a participação do pessoal da Argamassa, quer dizer, levando-se em consideração outros componentes de qualidade, que têm impacto na qualidade da alvenaria estrutural. Então, aqueles que não puderem participar da reunião de norma agora, né, que vai se iniciar aí a partir das 18 às 19h30, no auditório da Faculdade de Engenharia Civil, eu desejo a todos vocês um bom retorno para os seus lares, e que nós também estamos aguardando as perguntas que vocês podem fazer, encaminhar para o e-mail da BES, referente a alguma dúvida, alguma questão que ainda não foi possível discutir aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos.